Bom dia você que está nos acompanhando sempre em nossas devocionais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesta manhã de sexta-feira. Que o Senhor esteja te auxiliando, conduzindo os passos e fazendo você a cada dia vencer a cada obstáculo, a cada desafio, na perseverança que só Ele pode nos dar, pois a perseverança humana ela tem limites. Mas a perseverança que vem de Deus é a perseverança que nos faz chegar até o fim, até aquele grande dia onde estaremos com o Senhor. O texto de hoje se encontra aqui em Tiago, capítulo 1, verso 12. Tiago 1, 12. Diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então nós vemos aqui Tiago mais uma vez trazendo essa questão das provações, como nós já vimos aí no versos 2, 3 e 4, onde nós somos sempre desafiados com situações e lutas e dificuldades que, quando vem da parte de Deus, são testes, são provações. Quando vem da parte do diabo, são tentações. É a mesma palavra, só que quando se refere a Deus, são para nos fortalecer, para moldar o nosso caráter. Mas quando vem da parte do diabo, é para nos destruir, é para nos derrubar. E por isso nós precisamos estar atentos também e alinhados para compreender. Aqueles que não entendem acabam então vendo as situações da vida como algo do diabo, e quando na verdade pode ser de Deus. As provações e as tentações são diferentes, e de modo que nós precisamos ter discernimento, ou seja, ser cheio do Espírito Santo para compreender aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do diabo ou de Satanás, para então não atribuirmos a Deus situações que não são. Não foi Deus quem fez isso em nós. Somente alguém cheio do Espírito Santo pode compreender que é Deus nos fortalecendo, é Deus trabalhando em nossa vida e não Satanás. Por isso que esta palavra pode ser traduzida tanto para provação como tentação, mas os seus caminhos são totalmente diferentes um do outro. Primeiro ele diz aqui: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Feliz é a mesma palavra que Jesus usa ali no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Feliz, abençoado, agraciado é aquele que. Então, bem-aventurado é quem suporta. E suporta a provação. Mas veja, suporta a aprovação com perseverança. Não é suportar de maneira numa situação, mas depois desiste. Eu preciso suportar todas as provações. Eu preciso suportar o tempo todo. Ou seja, nós precisamos entender que enquanto estivermos nessa vida, enquanto o céu não vem, enquanto Jesus não volta para nos buscar, nós seremos desafiados. Nós precisamos então suportar. E feliz é aquele que suporta. Feliz é aquele que se mantém sempre firme e que não desiste jamais. É aquele que está sempre pronto em compreendendo as situações da vida. Nós precisamos ser estes que suportam e suportam com perseverança. Essa perseverança, como nós já vimos, é essa constância, essa firmeza
de passar por situações sem esmorecer, sem desanimar, sem desistir, mas firmes. E essa firmeza somente em Cristo. Não há como nós passarmos por estas provações sem o Senhor. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Nós precisamos dele. Somente o ramo ligado à videira tem forças para suportar. Se ele não estiver ligado à videira, ele não vai aguentar. Ele não vai ter força para suportar as provações. E então ele vai desistir. Não é à toa que lá em Mateus 13, quando Jesus fala das sementes que caíram nos caminhos, quando ele se refere ao solo rochoso, ele diz o seguinte, verso de número 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Ou seja, olha como a gente pode se confundir com algumas pessoas, né? O solo rochoso é aquele coração que recebeu a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, né? Como Colossenses 2, 6 e 7 nos fala, nós precisamos ser radicados, né? Ter raiz em Cristo, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ou seja, esse solo rochoso recebeu a palavra com alegria, mas por não ter raiz, a duração dele é limitada. E aí, enxergando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Na hora que chega as adversidades, as lutas, as dificuldades, as provações, ele se escandaliza, ele desiste, ele não tem frutos, não tem raiz, não dura e então se escandaliza. Essas três características do solo rochoso, daquele que tem um solo rochoso, alguém que às vezes pode confundir, porque recebeu a palavra com alegria, e às vezes você pensa que a pessoa então está firme, mas vindo as dificuldades que nós identificamos estes solos no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E nós precisamos observar, perceber se não temos caído nessa característica, pois se tudo que nós ouvimos recebemos com muita alegria, mas se ela não se firma, e quando vem a tribulação, quando vem a angústia, quando vem perseguição, quando vem problema, a gente desiste, isso significa que nós estamos sem raiz. A nossa raiz não está em Cristo. Precisamos ser bem-aventurados, e o bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança qualquer tempestade da vida, qualquer situação adversa, ele suporta. E o texto diz, porque depois de ter sido aprovado, eu preciso passar por essas provas e depois disso, então, acontecerá alguma coisa. Veja, tem um processo acontecendo aqui. Tem uma situação diferente, né? Onde está sendo avaliado. E assim, então, nós precisamos estar atentos a isso. Barclay vai dizer que se o cristão enfrenta os testes da vida na constância que Cristo pode dar, a vida se tornará infinitamente mais esplêndida do que nunca. E então, João Calvino também vai dizer que os vencedores de todas as tentações são aqueles que amam a Deus e que não falhamos
em coragem quando somos provados. Não falhamos em coragem quando somos falhados. Há outro autor também antigo, um homileta antigo, que vai falar o quanto nós somos também desafiados e que esses desafios precisam ser avaliados, precisam ser aprovados, na onde nós mesmos observamos que veio tantas tempestades, mas ainda estou aqui. Não desisti por causa delas, por causa das circunstâncias. Como Paulo, que enfrentou vários desafios depois da sua conversão, enfrentou tantas coisas e mesmo assim continuou. Há um certo episódio ali em Atos, onde ele é apedrejado, foi tido como morto, mas curaram as suas feridas e ele de novo entrou na cidade que havia apedrejado ele. Nós vemos pessoas assim suportando até o fim e enfrentando os desafios e mesmo assim não desistindo do Senhor. Jeremias, no capítulo 20, ele fala sobre isso, que naquele momento tão desafiador da sua vida, Deus se levantou como um poderoso guerreiro e o ajudou e o auxiliou. Quando ele pensava em desistir, a palavra foi mais forte dentro dele e ele não pôde voltar atrás. Ele continuou firme, mesmo sendo colocado no tronco, mesmo sendo jogado num poço, ele não desistiu, continuou firme no seu chamado. Essas pessoas, esses homens de fé, nos ensinam muito sobre perseverança, de que nenhum embate, nenhuma situação, nenhuma adversidade pode nos tirar do caminho do Senhor e precisamos aprender com eles o tempo todo. Ele diz aqui que depois de ter sido aprovado, então o que acontece? Receberá a coroa da vida. Algo que todo mundo quer, né? Algo que todo mundo gostaria. Mas veja, só recebe a coroa aquele que for aprovado. Só ganha o prêmio aquele que chega no fim. Só como a igreja de Esmirna, em Apocalipse 2, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como Paulo diz na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora já está reservada a coroa da justiça. Então, nós vamos vendo estas expressões nos ensinando, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E o que Tiago também está dizendo aqui: quem receberá a coroa da vida? Aqueles que foram aprovados. E aqueles que foram aprovados, ele traz aqui outra descrição, diz a qual, a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, quem ama o Senhor é um bem-aventurado. Quem ama o Senhor é alguém aprovado. Quem ama o Senhor é quem recebe a coroa da vida. Capítulo 2, verso 5 ainda de Tiago, ele diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Aqueles que forem aprovados, aqueles que vão receber a coroa da vida, são os herdeiros, são aqueles que amam, são aqueles que são ricos em fé, são aqueles que são bem-aventurados, são aqueles que suportaram com perseverança todas as provações. Meu querido, o que então atrapalha a sua vida? O que você ainda acredita que a vida deveria ser um mar de rosas, ou aceitei Jesus e agora esperava que a vida fosse fácil, mas
a Bíblia está nos ensinando um outro caminho, de que o caminho para o reino, o caminho para o céu, o caminho é estreito, Jesus já disse. O caminho Jesus disse que no mundo teríamos aflições, ou seja, nós vamos enfrentar muitas coisas. E nós precisamos ser aprovados. É interessante que a palavra aqui é a mesma que Paulo usa ali em Filipenses ao se referir a Timóteo, quando ele diz no capítulo 2, no versículo de número, a partir do verso 19, e quando ele diz: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Conheceis o seu caráter provado. É a mesma palavra que Tiago está usando aqui para ser aprovado, dokimos. E o que é esta palavra tão importante, né, no seu significado? É aquela expressão que era usada no meio monetário, no meio bancário. As moedas no tempo antigo eram metal e forjadas, né, pelos bancos romanos, né, onde então as pessoas poderiam ter e fazer ali o câmbio, né, trocar as moedas por mercadorias, e como nós temos nos dias de hoje. Mas assim como nós temos também no dia de hoje moedas falsas ou notas falsas, né, assim também havia naquele tempo moedas, né, era tudo moeda, não tinha papel, mas era moeda, e naquele tempo era falsa, né? Tinha algumas moedas falsas. Como eles faziam essas moedas? Eles pegavam a verdadeira, e cada moeda verdadeira ela tinha um peso específico. Eles então cortavam aquela moeda. Quem estava ali manipulando ou querendo fazer algo errado, né? Ele cortava aquela moeda e de uma fazia duas, fazia três, e então o peso daquela moeda ficava mais leve. O dokimos era este que conseguia avaliar, era não só aquele que entregava moedas verdadeiras e então mostrava ser um aprovado, porque ele era um dokimos, né? Então aquele que tem um caráter perfeito, mas alguém que também sabia discernir quando era uma falsa e quando era uma verdadeira. O dokimos ele era contratado exatamente para averiguar aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. E pelo peso da moeda, ele conseguia então identificar: essa moeda aqui já foi manipulada. Ele sabia que aquela moeda não era mais verdadeira. Então, se o nosso caráter, como de Timóteo, for provado, e como Tiago coloca aqui, depois de ter sido aprovado, ou seja, as perseveranças vão vir para purificar o nosso caráter, para moldar a nossa vida, para que nós sejamos perfeitos, para que nós sejamos aprovados, para que nós sejamos dokimos, né? Sejamos pessoas que realmente vão chegar naquele grande dia e receber a coroa da vida. Não a flor que murcha. Por isso ele faz esse contraste com o que vem antes, né? O rico, na sua insignificância, vai passar como a flor da erva. No verso de número 10, ele vai murchar, né? Porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai. A coroa da vida, a Stéphanos da vida, é aquela coroa de flores ou a coroa de louros que o vencedor recebia, que se usava num casamento, que o rei quando o rei era coroado. Ou seja, todas estas implicações da coroa, né, são de alegria e de festa, né? A coroa era usada no casamento, a coroa era usada para alguém vencedor dos jogos, a coroa era usada
né, quando um rei era proclamado, e todas essas descrições da coroa simbolizam, né, esse reconhecimento, né? Então, seja perseverante, né? É feliz quem suporta, é benéfico, ou tudo o que acontece hoje, né, de dificuldades, e quando vem aquele momento que você pensa assim, será que vale a pena ser cristão? Vale, vale muito, porque no final, né, haverá um prêmio, haverá uma coroa da vida, haverá algo esperando por nós, a coroa da justiça, como Paulo diz, mas somente aqueles que amam, aqueles que está reservada para aqueles que amam. E quem ama, perseverará. Quem ama o Senhor, né, continuará firme, apesar de todas as dificuldades, porque Ele suporta. E Ele não suporta com as suas próprias forças, Ele suporta no poder de Deus. Ele suporta porque o Senhor tem fortalecido a sua vida. Por isso é importante você ler a Bíblia, você orar, você buscar a igreja, para que você tenha essa força para perseverar a cada situação. Então que Deus te abençoe, e apesar dos embates da vida de hoje, seja o que você tem que enfrentar hoje, enfrente-o na força do Senhor, enfrente-o no poder do Senhor, para você ser um bem-aventurado. E no final, então, você poder ser aprovado e receber o seu prêmio das mãos do Senhor. Quando chegar naquele grande dia, Jesus vai poder dizer: vinde benditos do meu Pai, entrai, foste fiel até a morte, e agora a coroa da vida está reservada. Que Deus te abençoe, e que esta sexta você seja mais esse dia aprovado pelo Senhor.